E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, como sempre trazendo notícia e trazendo informação para você. Muita gente está me perguntando como será o governo Bolsonaro em 2020 em sua relação com o Congresso. O que vai acontecer? Há muitas pessoas muito preocupadas com os últimos acontecimentos do ano passado e muito preocupadas com o que deve acontecer esse ano agora. Então eu vou passar esses detalhes para você entender como deve funcionar o governo nesse ano e se prepare, porque eu prevejo dificuldades, tá? Prevejo dificuldades porque Bolsonaro vai ter que dançar um pouco mais conforme a música, ok? Eu vou comentar para você o porquê disso, e isso tudo vai gerar reações de outro lado, e aí que a situação vai ficar forte. Mas quero pedir para você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, deixar a curtida e vem comigo que eu vou te contar cada detalhe agora. Vem! Ok, pessoal, então vamos comentar sobre 2020. 2019 foi um ano difícil para o governo em sua relação com o Congresso. Parecia que a coisa ia andar bem no início do ano, a mídia comentava que o Bolsonaro tinha apoio total no Congresso, mas de repente foi se percebendo que não era esse apoio todo. O Centrão começou a peitar o governo Bolsonaro em uma série de coisas, começou a parecer que queriam determinar o que o governo deveria fazer, por onde deveria ir, e aí começaram, de certa forma, a sequestrar algumas decisões do governo e dizer, olha, quem vai mandar aqui somos nós. E aí houve aquela queda de braço, aquela situação toda, o povo teve que ir para as ruas no dia 26 de maio, eu estive em Brasília, vi tudo o que aconteceu. A situação em Brasília, no ano de 2009, foi muito intensa, muito quente e quase saiu dos trilhos de uma forma geral. Bolsonaro teve que ceder muito, tá? E tentou segurar em algumas coisas, mas acabou cedendo no final e aí pegou. Gente, o jogo político, né, como a gente sabe muito bem, acontece sempre essa relação entre o executivo e o legislativo, porque o executivo é o poder eleito direto pelo povo, mas o legislativo é o poder que tem as prerrogativas constitucionais de olhar o governo, de fiscalizar o governo, de ver o que o governo está fazendo, de autorizar ou não demandas do governo e, de certas formas, frear decisões do governo. Acontece isso também, isso no geral, não estou dizendo o governo Bolsonaro. O legislativo tem essa função de trabalhar junto com o governo, é um poder independente, né? Mas você percebe que o legislativo, ele nunca se foi tão protagonista na história. Você pode pegar desde aquele período de Ulisses Guimarães, né, quando houve a nova Constituição, a Constituição de 88, né, 87, 88, nunca houve um Congresso com protagonismo tão grande como esse Congresso que está agora. E eu afirmo aqui para vocês, sem medo de errar, que o Congresso entra 2020 empoderado por uma série de decisões que aconteceu no ano passado, decisões que reduziam um pouco o poder de decisão do governo, principalmente em questões de orçamento, de demandas parlamentares, né, de emendas, uma série de coisas ficou restrito cada vez mais o poder, que seria a decisão do governo, e caiu para a mão do Congresso. Então o Congresso ele começa a ficar mais empoderado ainda para impor sobre o presidente Bolsonaro qual é os seus ditames. E para você ter uma ideia de que o Congresso está empoderado, no final de 2019, agora, dezembro, para esse início de 2020, o presidente Bolsonaro fez vários sinais ao Congresso, tá? Alguns sinais de fumaça branca aí, de que vai fazer mais à vontade do Congresso. E isso tudo você percebe quando Bolsonaro contrariou Sérgio Moro e sancionou o juiz de garantias, tá? Todo mundo sabe que o Congresso queria o juiz de garantia, porque isso protege os políticos corruptos. Essa é a verdade. Então o que acontece? Por que isso protege os políticos corruptos? Porque os políticos têm um medo no Rio de Janeiro danado de Marcelo Bretas. O Marcelo Bretas perde os poderes agora. Ele não vai ter aqueles poderes que ele tinha na Operação Lava Jato, que agora vai ser 2 juízes, né? E várias outras situações, em várias outras partes do Brasil, a Lava Jato começa a tomar mais essa situação, mais esse golpe pesado aí. Então Bolsonaro soltou um sinal de fumaça que agradou o Congresso, mas agradou o Congresso e desagradou o povo. Olha aí. Olha a balança aí da situação pesando. E é nesse ponto aqui que nós vamos entrar. Outra coisa que o presidente Bolsonaro tinha comentado, que iria vetar, né, o fundo eleitoral. E tinha comentado, eu vou vetar. Aí depois ele voltou atrás no final do ano e disse que vai sancionar. Mas para tentar se defender, tipo, para agradar a gregos e troianos, tipo dizer, eu queria vetar, mas senão eu vou sofrer um processo de impeachment. Aí ele jogou a história que poderia ser impeachmentado,
Isso aí tá dando um bafafá também dentro do Congresso, que muita gente do Congresso se pronunciou sobre isso. Mas aí Bolsonaro libera o fundo eleitoral para quê? Para me agradar? Para te agradar? Não, para agradar o Congresso. Então Bolsonaro solta alguns sinais aí, algumas fumaças brancas, para tentar acalmar o Congresso para 2020 e demonstrar para eles o seguinte: olha, esse ano nós vamos trabalhar mais juntos, eu vou ouvir mais vocês, eu vou fazer mais a vontade de vocês do Congresso. E por que Bolsonaro está fazendo isso? Porque o Bolsonaro perdeu em 2019 a sua base no Congresso. O partido do presidente Bolsonaro foi dinamitado, e dinamitado pelo próprio governo. Quem destruiu a base do presidente Bolsonaro não foi eu, não foi o PT, foi o próprio governo. O governo dinamitou a sua base, agora está saindo aí o novo partido, Aliança pelo Brasil, e a base do presidente está rachada no meio. E o que isso significa? Que Bolsonaro perde força no Congresso. Não vai ter mais aqueles 53 deputados o defendendo em tudo, subindo na tribuna, guerreando pelo Bolsonaro. Não vai ter. 50 deputados, Bolsonaro poderia travar qualquer coisa no Congresso, né? Com 50 deputados consegue. Agora não vai ter mais esse poder de travar. Por quê? Porque ele não vai ter mais o partido na sua mão, como já teve, né? Então houve essa situação, essa tentativa de ter o PSL como um todo na mão e acabou perdendo de vez tudo. Então o que acontece? Cada vez mais Bolsonaro em 2020 vai depender do Centrão. Desculpa dizer isso pra você, você pode até não concordar comigo, mas esse ano Bolsonaro vai depender muito do Centrão. Bolsonaro vai depender muito da bancada evangélica, por isso ele tenta agradar cada vez mais a bancada evangélica. Ele tá até aí com esse anúncio de botar um subsídio para a conta de luz de igreja, que provavelmente não deve ser aceito pelo Congresso, porque no período da Dilma, o PT já tentou esse projeto e também não foi aceito, então não deve ser aceita essa questão aí. Mas deve propor para tentar agradar a bancada evangélica, tá? Então o que eu passo para vocês aí? Bolsonaro está cada vez na mão de Maia e de Davi Alcolumbre cada vez mais. É só você ver a composição dos líderes de Bolsonaro dentro do Congresso. Dentro da Câmara, Bolsonaro tem o Major Vitor Hugo, que é fiel do Bolsonaro, amigo, fiel de dentro do partido e está junto com o Bolsonaro. Mas para manter a base geral no Congresso, ele teve que botar um cara do MDB, né, o Eduardo, e teve que botar para liderar o Senado, lá esqueça até o nome dele, né, o Carvalho, que foi chamado aí pela Federal. Então você percebe, os dois do MDB. Bolsonaro cai cada vez mais na mão dessas pessoas que precisam fazer articulação e ele tenta compor. Né? Uma coisa que esperávamos em 2018, no final, que Bolsonaro não permitiria pessoas no seu governo que tivessem nome envolvido em corrupção, em investigação, que é o caso de algumas pessoas que ainda estão no seu governo. Ele não está tirando exatamente para não comprometer os acordos que já foi feito. É muito complicado o que vai acontecer em 2020 e eu prevejo dias difíceis, tá, pessoal? Olha só, em 2020 o Legislativo terá pela frente outras medidas econômicas propostas pelo governo, mas sem contar com a mesma unidade de pensamento visto no trâmite da Previdência. Vocês sabem que a reforma da Previdência foi a maior vitória do presidente Bolsonaro em 2019. A maior vitória dentro do Congresso foi a reforma da Previdência. E saiu chorada, espremida e no final perdeu muito do que deveria ser, tá? Mas saiu a reforma da Previdência. Porém, existem vários outros projetos que o governo tem para esse ano. Só que o governo tem muitos projetos para aprovar em 2020 e vai encontrar um legislativo um pouco mais hostil, porque ele está um pouco mais empoderado do que em 2019. Dentro desse ambiente ainda de estranhamento entre o Poder Executivo e o Legislativo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, pasta responsável pela aprovação de pautas do governo e por azeitar o relacionamento com os parlamentares, colocou os pés em 2020 com 3 prioridades, disse aí o Eduardo Ramos, né? A primeira delas envolve convencer Bolsonaro, já que é preciso atender líderes de partidos e outros parlamentares para destravar a pauta no Legislativo. Então Bolsonaro vai fazer cada vez mais concessões. Outra, nenhum político quer se afastar do presidente, afirma, né, sabiamente Ramos. Ele também tem analisado tecnicamente as indicações políticas para cargos comissionados, uma linguagem que sempre amacia o Congresso, porque eles querem isso, botar pessoas em cargos comissionados. Antes da virada do ano, Ramos oficializou nada menos que 400 novas indicações realizadas por aliados do governo. Olha só, aliados do governo no Congresso fizeram 400 novas indicações ao governo. Isso demonstra que o governo está cada vez mais na mão do Congresso, né? Ele se movimenta para arcar com promessas que o último articulador, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez na época da reforma da Previdência. A principal pendência é o pagamento de 20 milhões de reais em emendas extras, né, a quem votou com o governo. Ramos já até conversou com Paulo Guedes para tentar quitar a dívida antes do encerramento do semestre.
Ele disse, estou fazendo das tripas corações, afirma o ministro. Não por acaso ele recentemente comparou o desafio de fazer a articulação política do governo a ser surfista de tsunami. É melhor então se preparar para enfrentar um mar revolto daqui em diante. Em 2020 o Congresso estará ainda mais empoderado, né? Como eu digo para vocês. E eu digo para vocês uma coisa, o Congresso que nós vamos enfrentar agora em 2020 vai ser um Congresso que vai estar menos ainda disposto a dar vitórias a Bolsonaro, caso ele não faça a vontade do Congresso. Essa é a verdade. Então não vem de história para cima de mim, e aí vai ficar a questão. Bolsonaro agradar muito o Congresso, vai desagradar muito o povo, como foi a questão de agradar em sancionar o juiz de garantias, e foi em sancionar, que ele já anunciou aí que vai sancionar, né? Eu nem sei se já sancionou, que eu não vi, de sancionar também o fundo aí de 2 bi. Então o que acontece? O Bolsonaro está cada vez mais na mão do Congresso porque ele perdeu a sua base, que infelizmente o próprio governo dinamitou. O governo vai ter algumas votações polêmicas no Congresso esse ano, algumas coisas aí pesadas, que devem ser o que vai demarcar os nossos debates em 2020. Primeiro, o debate que vai acontecer agora, dá uma olhada nisso aí. Prisão em segunda instância, um projeto de lei, uma PEC, cada legislativo pretende ressuscitar a prisão de réus condenados em segundo grau para cumprir a pena. A previsão é que sejam votados no primeiro semestre. Então, isso aí não é especificamente do governo, mas o Congresso, de forma geral, está sentindo essa pressão para votar a prisão em segunda instância. Então, a prisão em segunda instância deve sair pelo Congresso, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer isso aí, coisa que o governo pode tentar interferir para tentar atrapalhar, ou ajudar, ou ficar neutro no meio disso tudo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Outro assunto, isso aqui já pesa diretamente para o governo, são ações do governo. Reforma tributária, dá uma olhada aí. Há 2 PECs já em tramitação no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. Ambos propõem a unificação de tributos. A equipe de Paulo Guedes deve apresentar uma proposta própria. E essa proposta do Paulo Guedes deve ser a proposta oficial, que deve juntar tudo que é bom que está na Câmara e no Congresso e deve passar. Mas sim, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária e novamente vai começar aquela pressãozinha do Congresso sobre o governo. Outra coisa que deve acontecer para esse ano, a reforma administrativa. Olha aí, ó. Segundo Bolsonaro, o governo deve enviar o texto ao Congresso até fevereiro. Entre as medidas para reduzir gasto do Estado estará o fim da estabilidade dos servidores públicos nomeados após a aprovação da reforma. Então, reforma administrativa é uma coisa que vai mexer com muita coisa também, vai mexer com o sentimento de muitas pessoas, né? Que vai tentar fazer o Estado, o governo ficar um pouco mais enxuto. Mas se prepare para isso aí. Outra coisa, dá uma olhada nisso aí. A autonomia do Banco Central. Eita, olha aí, ó. Enviada pelo governo em abril de 2019, a proposta está entre as prioridades para esse ano. De acordo com o Rodrigo Maia, o texto está maduro e pronto para ser votado. O Rodrigo Maia quer. Isso provavelmente deve ser aprovado. A Câmara e o Senado também quer que o Banco Central tenha mais autonomia, cada vez mais, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa questão. E outra coisa que vai acontecer, que é um dos projetos do governo, olha aí, é o Plano Mais Brasil. O pacote apresentado pelo governo inclui 3 PECs de redução de despesas por meio de medida, com proibição de concurso, redução na jornada de servidores, extinção e uso de fundos públicos para pagar dívidas e flexibilização do pacote federativo. O Senado deve votar o plano no início de 2020. Então, muitos projetos, como eu estou passando aí para vocês, vai passar pelo Congresso e o governo vai ter que fazer de tudo para dançar a música do Congresso. Então, já adianto para vocês aqui, não adianta vir de chororô, não adianta vir de mimimi para cima de mim. Para cima de mim. Esse ano de 2020, Bolsonaro perdeu muito do seu poder que ele tinha em 2019. Ele entra em 2020, tá, com um Congresso cada vez mais empoderado e o Bolsonaro vai ter que dançar o jogo do Congresso para conseguir aprovar as reformas que ele precisa aprovar. Então vamos ver, porque quanto mais Bolsonaro agrada o Congresso, mais ele desagrada ao povo. E essa que vai ser a grande batalha do nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. O que você acha da nossa análise? Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha. Verdadeiramente, o Centrão vai estar mais empoderado. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre vai ter muitos poderes agora, visto que foi votado ano passado. O que você acha? Como será a relação Bolsonaro e Congresso esse ano? Ou você acha que eles vão fazer tudo que o Bolsonaro mandar? Eu espero aí a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar a curtida e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se inscreva no canal e você que já é inscrito, faça upgrade e seja...